Escatologia em tempos de crise continua no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Vamos falar da Grande Babilônia, no capítulo 17 e 18. Em ambos os capítulos, nós vamos ter essa conversa sobre a Grande Babilônia, a queda da Grande Babilônia. Hoje nós vamos focar no capítulo 17. No verso 1 fala que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-eu o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, depois do juízo das 7 taças, aqui se apresenta mais um juízo, que é o juízo da grande meretriz. E ela está assentada sobre muitas águas. Ela é seguida por multidões. E assim, no capítulo 13, no verso 1, a besta também ela emerge do mar. Ela também tem um cálice, o cálice, o vinho da devassidão. Os reis da terra beberam, ficaram bêbados. Não é vinho do furor da ira de Deus, é o vinho da sedução do pecado, de tirar o senso do certo e do errado. É o vinho da dissolução, que fala Efésios capítulo 5. Então a meretriz ela é descrita a partir do verso 3. Transportou-me o anjo um espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e como as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Até o verso 6. Satanás vem imitando a obra de Deus. Na Trindade, é o dragão, a besta e o falso profeta. E agora, como uma figura bastante grossa, não bastante feia da igreja, vem então esta grande meretriz, a grande Babilônia. Ela é diferente, mas são grandes contrastes. Assim como na série do Anticristo, do falso profeta, do dragão, no capítulo 12 ao 13, nós vemos essa maneira como Satanás tenta imitar a Trindade de Deus. Aqui também, nesta descrição, nós vemos como Satanás tenta imitar a igreja de Jesus. A Babilônia está sentada no mar, mas a Nova Jerusalém ela desce do céu. A Babilônia está montada sobre a besta, porque o fundamento dela, ela se sustenta justamente pelo governo do anticristo. A Nova Jerusalém está firmada no fundamento de Cristo como a rocha. E Efésios também vai dizer no fundamento dos apóstolos e profetas. A meretriz se fundamenta na blasfêmia da besta e seu governo humano corrompido. A Nova Jerusalém se fundamenta na santidade e o governo soberano e eterno do Senhor. As roupas da mulher representam luxo e riqueza como resultado da sua prostituição. A roupa da igreja, por outro lado, está representada pela pureza das suas ações, que são obras estabelecidas pelo próprio Cristo como resultado da graça. Obras que são fruto da justificação que temos mediante Cristo Jesus com o Pai. Essa paz, que fala Romanos capítulo 1. A Babilônia é a mãe de todas as religiões, de toda a corrupção que surge no mundo. As religiões, sejam espiritualistas ou materialistas, dirigem o pensamento do ser humano como um todo. O ser humano é um ser extremamente religioso e todas as suas decisões estão fundamentadas em crenças, princípios e valores que são estabelecidos inclusive como sistemas religiosos. E todo esse sistema inclina o coração corrupto do ser humano para a impiedade. A igreja, por outro lado, vive na santidade ao Senhor e tem como propósito alertar as pessoas do pecado e levando a crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. A meretriz se embriaga do sangue dos santos, porque ela não sofrerá perseguição, mas estimulará a perseguição contra o povo de Deus. A igreja, por outro lado, nesse período, ela entrega a sua vida como sacrifício por amor a Cristo e não estima sua vida preciosa diante do galardão que nos está reservado. O nome
da meretriz é um nome que é considerado um mistério, no sentido de que para João era extremamente, podemos dizer que era um nome muito enigmático, não somente por causa da Babilônia, que lembra o cativeiro babilônico de Israel, lembra um império que fez tanto estrago no povo de Judá, mas também porque ela se coloca como a mãe de tudo que é ruim do mundo. Lembrando que o primeiro império estabelecido na Bíblia, em Gênesis, é Babel, estabelecido por Nimrod. Então, quando nós vamos para Gênesis, a Babel, nós vemos que todo o sistema corrupto, o governo humano corrupto, quando o homem então tenta ser o senhor da sua vida, acontece justamente nesse momento no Gênesis. Babel, logo vem a Torre de Babel, quando Deus confunde as línguas, quando o homem então tenta se tornar o seu próprio Deus, seu próprio Senhor, quem estabelece o que é certo e errado. E aí tudo se confunde, as línguas se confundem, vem tudo aquela confusão. Então, quando nós vemos na história da Bíblia, nós vemos como Babel, desde o começo da sua fundação, ela representa todo esse pensamento humano anti-Deus. Quando nós vamos para Apocalipse, não é uma coisa que deve nos estranhar que o nome usado pela apostasia no livro do Apocalipse seja Babilônia, porque é a fonte onde se origina todo pensamento corrupto, todas as más intenções, onde se materializa a corrupção do coração. Não é a sociedade que corrompe o ser humano. O ser humano é quem corrompe a sociedade. A sociedade está corrompida por causa do pecado. Deus criou o homem para se tornar um ser social, um ser comunitário, que estabelecesse comunidades que refletissem a glória do Senhor. Quando o homem então abraça o pecado, a sociedade vai refletir aquilo que está no coração desse grupo de pessoas, do ajuntamento de pessoas. Babilônia é isso. Babilônia é a religião que estabelece o homem como rei e como senhor da vida, virando as costas para Deus, perseguindo a igreja, promovendo tudo isso. E ali então, entre os versos 7 e 13, nós vemos a besta, que ela volta a aparecer. Lembre que os versos anteriores mostrou que a besta estava sentada, a meretriz, desculpa, estava sentada sobre a besta. Verso 7 a 13 fala assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. 7 cabeças, 10 chifres, capítulo 13 do Apocalipse. A besta que viste era, e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era, e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então a besta é e não é, porque ela representa os reis do mundo, mas seu reino terá um fim e também não aconteceu ainda. As pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro ficarão admirados, assim como já vimos no capítulo 13, capítulos anteriores. Os 7 montes representam Roma para os primeiros leitores, lembrando que Roma é uma cidade que está sentada sobre 7 montes, então a referência é muito forte para os primeiros leitores perseguidos justamente por causa do Império Romano. Também são 7 reis e que representam o sistema do governo mundial. 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Um existe, que é a Roma, e outro ainda não chegou. É o presente, que prepara o caminho para o anticristo. Justamente então parece que esse 7º rei está e não está, mas é aquele que vai preparar o caminho para o anticristo. 10 chifres, 10 reis que ainda não reinaram, mas co-reinarão com o anticristo. Poder limitado em todas as esferas,
lembra os sátrapas do rei Dário lá em Daniel, e governam em nome da besta, mas todo por um período curto. O governo do anticristo ele será limitado pelo próprio Senhor. Ele limita o campo de ação de Satanás, não somente no espaço, mas também no tempo. O verso 14, em toda essa coisa que está mostrando, o verso 14 vai mostrar realmente como é que vai ser. O verso 14 fala que eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então veja que apesar de que a meretriz tem na sua mão o cálice cheio do sangue dos santos, na hora da batalha, quando o anticristo e os reinos do mundo se juntem para batalhar contra o Senhor, que está no capítulo 19 do Apocalipse, o Senhor, junto com a sua igreja, vencerá o anticristo. Não somente no período da perseguição, que como nós já falamos no capítulo 12, 13 e 14, a perseguição é vitória para a igreja. Quando um santo morre sendo perseguido, é vitória para a igreja. Mas aqui estamos falando da vitória final, quando na última batalha, que nós lemos na série anterior, que era Armagedon, todos se juntarem contra o Senhor e vier essa batalha final, eles serão vencidos por causa do Senhor, que é o verdadeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores, apesar de que o anticristo tenha domínio sobre todas as nações, quem reina sobre todos é o Senhor. E por causa da igreja, que assim como as duas testemunhas foram mortas, mas depois ressuscitaram, assim também a igreja ressurgirá em glória com poder, por Cristo vencendo e para vencer. Então, isso vai acelerar o processo do fim da meretriz entre os versos 15 ao 16, quando fala que as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então todos, por causa da sua derrota, odiarão a meretriz e vão fazer aquilo que está em Ezequiel, capítulo 22, capítulo 23, quando o profeta, em nome do Senhor, chama tanto a Samaria quanto a Jerusalém como mulheres depravadas. E mais ou menos a linguagem daqui do capítulo 18 lembra Ezequiel, capítulos 22 e 23. O fim, então, da apostasia é que ela será consumida por aqueles que apoiaram. Na verdade, o reino de Satanás é um reino dividido, que caminha para a sua própria destruição. Através justamente do império da maldade, do mistério da iniquidade, ele não conseguirá não conseguirá se manter. Por causa de quê? Por causa do domínio do Senhor. Por causa de que o pecado nunca reinará até o fim. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A meretriz acabará se tornando para o anticristo um empecilho, e ele então acabará com ela. Por quê? Porque Deus assim colocou no coração do anticristo. Para quê? Para que se cumpra a palavra de Deus, o mistério da iniquidade chegue até a abominação desoladora, e aí Cristo venha e reine com poder. O verso 18, então, o anjo acaba dizendo para João, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Lógico que para os primeiros leitores, Roma não tinha condição. Para os primeiros reformadores, Roma do mesmo jeito. Mas a meretriz aqui se alimenta da impiedade dos homens. Cria alianças com o mundo, apostata da fé, persegue os santos, se alinha com o mundo, mas seu fim será perdição. A Babilônia está presente nas nossas igrejas e sociedades, corações corruptos que não se arrependem dos seus pecados, seguem o caminho de Balaão, preferem deitar com a Jezabel, participar das suas idolatrias e feitiçarias, seguem a doutrina dos nicolaítas, são judaizantes que acrescentam obras e moralismo na graça, são como os gnósticos que promovem a sensualidade e a imoralidade. Então eu fiz um pequeno resumo das cartas do capítulo 2 e 3 e também um pouco das epístolas, porque esse sistema da Babilônia quer entrar na igreja, quer se infiltrar na igreja, mas no final, se nós lembrarmos as parábolas do reino, o joio e o trigo serão separados,
pelo próprio Senhor. A vitória da igreja, então, está próxima. Por isso devemos perseverar na doutrina, na vida em Deus, na oração, na entrega, no despertar da graça, porque a nossa redenção está próxima. O mundo se levanta contra a igreja. Os próprios membros da igreja, cujos corações não estão sendo impactados, não foram transformados pelo Senhor, se levantarão contra seus próprios irmãos. Mas a igreja que permanecer firme e fiel ao Senhor, ela terá a vitória, porque fiel é Deus para dar vitória ao seu povo. Escatologia em tempos de crise acaba o capítulo 17, mas esta Babilônia ainda não acabou. Vem agora a mensagem de Deus justamente com relação à Babilônia. Capítulo 18, a próxima mensagem. Até então, Escatologia em tempos de crise conclui por aqui. Que Deus te abençoe.